Fala, resenhas, tudo beleza? Bom, hoje aqui estamos com mais um vídeo de Last Day Hullies, dicas para iniciantes. Galera, esse vídeo que eu tô fazendo um pouco porque a galera que tá começando a jogar Rust agora, tá conhecendo o Last Day Hullies, né? Não sabe de algumas coisas que eu fiquei meio assim, cara, como eles não sabem isso, né? Uma delas, cara, é sobre o jogo, como salva, né, o seu processo no jogo. Não, mano, isso aí só funciona no GTA San Andreas. E é o único jogo que eu conheço que você tem que salvar o processo para você não perder a sua evolução, tá? Isso aqui é um jogo online, galera, então se você continuar no mesmo servidor, deixar a base de pé e continuar jogando, você vai continuar tendo seu progresso, né? E isso aí também vai depender se o cara não vai te raidar, vai depender de muitos fatores, né? Mas esse vídeo aqui eu vou estar trazendo um pouco, algumas dicas, algumas coisas que a galera iniciante, a galera nova ainda não sabe, certo? Uma delas é sobre os servidores, tá? Para você poder mudar de servidor e escolher um servidor, lembrando, eu estou no emulador, mas também funciona para o celular, certo? Então beleza. Vindo aqui, galera, na página inicial, né, no seu lobby, você vai vir em cima de Start, né? Você aperta nele, certo? E aqui vão ter alguns modos para você jogar. O solo modo, né, que é literalmente um modo solo, né? É você jogar sozinho, sem ter amigos, sem ter um seu clã e sem ter mais de muita gente jogando. Mas tem um pequeno porém. Os chinas, tanto outras pessoas, eles entram no solo modo, né? Que não era para estar jogando em dupla, nem em trio e nem em 10 pessoas. E isso tem no solo modo porque os caras entram para jogar com os amigos e tá nem aí, cara. Eles não tá nem aí para as regras do jogo, né? Isso acaba estragando bastante coisa. Então o solo modo é literalmente um modo que os caras não ligam para regras. Literalmente o Last Day Hullies, os caras não ligam pra regras, né, mano? Usa hack, usa tudo. Coisas que não podem, tá, galera? Nunca utilize isso, que você pode perder sua conta, né? Então, não utilize desses métodos. Mas se você quiser tentar jogar no modo solo, pode tentar também, beleza? Bom, aqui mostra os dias que o servidor vai demorar para dar um wipe. O wipe é o que, galera? Limpar todas as bases e BPs do servidor. Então, vai começar tudo zero novamente quando esse dia acabar, certo? Tem 12 dias para o servidor resetar. Então, você olhe sempre a data do restart, certo? Agora vamos para o Standard Mod, que esse daqui, galera, é literalmente o modo onde você vai jogar com seus amigos, tá? Que é o modo Civ. Tem vários servidores aqui, como você pode ver, tem 700 e poucos servidores e sempre abrindo mais servidores. Funciona da mesma maneira, que são os dias que vai demorar para ser resetado, beleza? E aqui você pode jogar 5 amigos. E fica até mais fácil porque você pode ver onde é que eles estão no mapa por este modo aqui, beleza? Tem um PvE Mod, que literalmente ele é um modo que você não vai ter PVP, então os caras vão poder te atacar e você não vai levar dano. É um modo para quem está começando a aprender agora e quiser tentar também. Funciona do mesmo jeito para wipear os servidores, certo? Só que aqui você não vai levar dano. Se eu não me engano, nem raidar pode aqui, mas aí eu já não sei certamente. Protect, galera. Se eu não estou enganado, PvE é o modo que você não vai morrer. E Protect é um modo que vai ter certas horas para você poder raidar a base da pessoa, se eu não estou enganado. E o PVP vai estar livre, certo? Se eu não me engano, é isso. Mas terão horas exatas para você poder raidar as pessoas, beleza? Esse é o Protect Mod. Agora a diferença do Solo Mod, Standard Mod e PvE Mod e Protect são que eles são um X. Um X é o que, galera? É você pegar o farm mais básico que tem, certo? E agora a gente vai pro Blood. O Blood é o que? Um servidor com um X bem elevado. Funciona que nem o Standard Mod, o Civ, né? Só que o X dele é mais alto. Você pega mais farm mais rápido, né? E literalmente é maior. Então o que você demoraria muito para poder pegar no Standard Mod, aqui você pega pela metade do tempo, certo? O Rampage Mod, galera, é praticamente o Blood. Só que o Rampage é ainda mais fácil. E como vocês podem ver, ele tem um dia pro wipe. Então você só pode jogar nele um dia. Porque como o X é muito alto, é muito elevado, os caras fazem base gigantesca nesses servidores, certo? Mas se você quiser jogar, para dar uma aprendida, fazer um vídeo, né, de base, esse aqui é o melhor modo para você, certo? O Blood também é praticamente a mesma coisa, aqui são 6 dias para poder wipear o servidor completo, beleza? Agora sabendo disso, eu vou entrar aqui no Furious para poder gravar o meu vídeo para vocês. Vamos
etc, certo? Você vai estar aqui só com apenas um machado, então você pode fazer o que, cara? Pode bater nas árvores para começar a farmar. E como vocês podem ver, galera, você pega 100 a cada batida. Se eu não me engano, no modo 1x, você pega 30, se eu não estou enganado, tá? Então, o bônus disso aqui ainda é 1500, o de lá é bem baixo. O Furus, galera, é bem maior. Então, se você tem preguiça de farmar, é a melhor opção para você, o Furus e o Blood, tá? E, galera, como é que faz, né? Para deixar assim meio invisível. Funciona tanto pro Android, quanto também para o emulador, tá? Mas para que tem isso aqui, Manekins? Você pode vir aqui nas configurações, né? Como você pode ver, fica meio invisível. Então, melhora a sua visão, tá? Porque, cara, em jogo de sobrevivência, inclusive o Last Day e o Rust, você tem que ter uma visão muito boa para poder saber onde é que estão as pessoas. Em qualquer jogo, cara, que seja PVP, tá? Então você vem aqui nas configurações, vem em controles, né? Botão Settings. Agora você vai escolher algum deles, né? Por exemplo, construção. Eu posso deixar a transparência dela no mínimo, tá? É transparência. Deixando no mínimo, ela já vai ser invisível. Não esqueça de dar um save e apertar em Kit. E galera, é desse jeito que vai ficar o seu jogo, tá? Ele aumenta bastante o seu modo de visão, né? E eu acho que é até melhor, mais bonito de jogar assim, né, cara? Porque aí não fica muito poluição de imagem. Mas em si é bem legalzinho. E galera, vocês têm que concluir isso daqui, tá? Você equipa o X e quebra 5 árvores. Eu vou quebrar minhas 5 árvores aqui e mostrar um pouco pra vocês, né? Agora o tutorial do próprio jogo. A galera acha que não segue esse tutorial e às vezes não sabe fazer fechadura pra base, né? Fornalha e essas coisas, etc. Beleza? Vai aparecer aquela mulherzinha aqui. Você vai fazer o quê? Você vai apertar aqui em Enter Build. Você vai construir agora a fundação quadrada, né? Tem a fundação da base pizza, né? Fundação não, tem o vídeo da base pizza que eu trouxe no canal, tá, galera? Então se você quer fazer uma base redonda, pode ir lá no vídeo da base pizza, que se não me engano vai estar ali no card em cima, beleza? Bem agora onde eu tô falando. Ok? Bom, agora você vai construir as paredes, né? Óbvio. Vai estar em wall. Wall é parede, tá, galera? Não é hack, não. Vamos lá, agora você escolhe uma porta simples, certo? Agora você vai escolher a seringa normal, quadrada. E com isso, galera, você já vai vir aqui uma cama para você, certo? Isso, veio uma cama. Muito bem. Já até tô decorando o negócio. Agora você vem nesse maisinho aqui, coloca a cama em algum canto que você queira, né? E eu escolhi aqui, mano. Eu escolho você. Agora você ganha também um gabinete. Gabinete é o que, galera? É o armário de construção do Rust, né? Então aqui você coloca o gabinete. Fechou? Agora você volta aqui de novo, né? Tirou? Ok, agora você vai apertar em Use no gabinete. Vai colocar aqui os materiais, né, necessários para deixar a base de pé. Você também, agora é uma parte um pouco fora do que a gente deveria estar mostrando para vocês. Agora você vai apertar em Upgrade. Upgrade é o que? Aqui está dizendo quantos materiais serão para o próximo nível, né? Rapaz, tô meio analfabeto, mas tudo tranquilo. Material Concept, aqui estão pedindo 4.700, arredondando, tá, galera? Você vai pegar mais ou menos isso daí. E a gente só tem 1.875, a gente precisa então praticamente do dobro para poder deixar a base de pedra completamente, tá? Porta, fundação, selingue, tudo, cara. Tudo de pedra. Aí quando você deixar ela já de pedra, você já vai ter a próxima evolução, que será metal. Aqui também vai aparecer depois quantos metais serão necessários para a base ficar de metal. Depois vai ter um blindado e etc, beleza? Para reparar quando levar dano ou for raidado, é só apertar em Repar e aperta em Quick. E vai ser reparado sua base. Aqui, galera, aqui tá mostrando o tempo que sua base vai ficar de pé, tá? Então se eu colocar, por exemplo, né, retirar, aqui vai ficar 0 times. Então quer dizer que minha base está levando dano a cada segundo, a cada hora, né? Que eu não tenho material nela. Então, se você colocar o material, aqui vai mostrar quantas horas ela aguenta, certo? Sempre deixe mais do que 24 horas, porque às vezes você fica mais de 24 horas, às vezes, sem entrar no jogo. Então, nunca se esqueçam disso. Agora você vai receber uma Cadillac e agora você instala a Cadillac, né? E você escolhe uma senha para você e para o seu clã, beleza? Eu vou colocar uma senha aqui aleatória e pronto, tá instalado. Agora só você e as pessoas que souberem sua senha poderão abrir o seu gabinete. Ou só raidando para poder pegar o seu farm. Certo? E galera, como é que salva o progresso? Não tem disso, cara, esqueça. Esse aqui é jogo online, é salvo pelo servidor. Então, vai depender disso daqui e da forma que você construiu sua base
quanto tempo ela vai ficar de pé, tá? Então se os caras raidar, você vai perder o seu farm. Acabou, você vai ter que começar do zero novamente. Se isso aqui tiver sem os materiais, sua base vai cair por decay, então você tem que começar novamente de novo, certo? Aqui, galera, agora eu vou mostrar uma dicasinha pra vocês aqui que vocês também não sabem, tá? Agora vocês vão vir em Supplies. E aqui vocês podem pegar o farm de 7 dias. A cada dia você vai receber, né, BP, os 2 primeiros dias serão BPs, o terceiro será arma, o quarto será coisa sobre vida, né, seringa, essas coisas. O quinto você vai receber uma armadura, o sexto é equipamentos. E o sétimo você vai receber um cartão verde e um azul e um medkit, certo? É isso que você vai receber. Sempre pegue os seus dias, né, o seu dia de login, porque te ajuda a ficar mais equipado no jogo. Depois dessa você tem que colocar também na porta, né, porque senão qualquer um abre, tá, galera? Senão qualquer um pode fazer isso aqui, né, entrar na sua base e roubar tudo o seu farm. Então não se esqueça de instalar seu código também na porta. Agora só você e as pessoas que tiverem a senha da porta poderão entrar. Agora após você fazer todas essas etapas que eu mostrei para você, você vai receber uma workbench, que é aqui onde você vai necessitar para construir e também, se eu não me engano, eu não estou muito enganado, você vai utilizar para aprender novas coisas, tá? Você coloca ela no chão e você também vai receber um BP de revólver. Então se você quiser construir, pode também construir. Você virá também com equipamentos para construir o revólver, certo? Como vocês podem ver, veio também, né? Agora você vem aqui em crafting, que vai ser a construção. Você também logo após essa etapa você terá construir uma roupa para você. Sim, você precisará. Então pode construir a roupa porque vai vir um farm suficiente, né? Falta 3 segundos aqui, mostra o tempo, né? Que demorarão para ser construídas as coisas. E é isso aí, cara. Como vocês podem ver, essa daqui é o revolvinho, mano. Como vocês podem ver, isso aqui não é uma primeira pessoa, tá? Isso daqui é a mira do revolvinho. Então se você quiser utilizá-lo, pode também utilizar, cara. Não muda muita coisa. Eu acho que fica até melhor, cara. Se tivesse um modo em primeira pessoa do Last Day, seria um modo muito da hora. Porque eu acho que ficaria muito mais realístico com o Rust, né? Cara, que... Nossa, aí seria God, cara. Aí seria God demais. Mas em si, por enquanto, não tem. E galera, sobre arcos, flechas e lanças, eu conversei com a empresa. Sim, eu tenho contato com a empresa. Então, eles estão para lançar. Em breve, cara, em torno de um ou 2 meses, estará saindo o arco e flecha, tá, mano? Então você poderá mandar aquelas suas flechas, fazer os negócios, tudo primitivo novamente, certo? Não vai precisar só ter revolvinho para poder matar os players. Fechou? Agora você aperta no revolvinho, aperta aqui, agora você coloca a roupa, né? Que você vai precisar também. Você também pode aprender esses BPs que você recebeu, tá? Então, quando você pegar os seus primeiros dias, né, que serão BPs, você também pode aprender. Isso aqui é roupa, se eu não me engano, é roupa de tecido. Não, não é tecido, é couro. Eu acho que é couro, se eu não estou enganado. Eu não me lembro muito bem, não. Agora você aperta aqui novamente. E, mano, agora você terá que construir a fornalha. A fornalha você necessitará de combustível. Combustível você arruma como? Matando animal, tá? E pegando também tecido, que é os nétores, pelo mapa. Fechou? Vamos atrás disso aqui. Como tá ficando de noite, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Deixa eu ver se eu também acho animal. Aqui, ó. Você pode utilizar tanto a pistolinha, né, para poder matar o animal, quanto aqui, ó, pancada, pancada. Isso. Agora vem o animal fat, que é o que você vai utilizar, tá? Você vem aqui agora, você precisará ter, né, tecido, certo? Não se esqueça do tecido. Isso aqui é bandagem que você também necessita para recuperar a vida. Então, sempre leve bandagem com você, porque você vai necessitar. Então, não se esqueça. Então, logo após você ter matado o seu animal, ter pegado sua gordura animal, você vai apertar em Max, que vai ser o máximo de combustível que você poderá fazer. E você precisa, sabe de quantos, galera? Precisa de 30 para poder construir a fornalha, certo? Como eu tô craftando um pouco, não vai dar. Mas é só fazer isso aí, constrói a tua base e é sucesso, galera. Não se esqueça que mostra também no mapa onde é que está a localização da sua base. Então se você estiver muito longe, né? Tipo, eu tô mais ou menos aqui. Vai aparecer no mapa que tem a sua casinha, né? Que é o seu gabinete, né? Lá a gente chama de armário no Rust, mas aqui é gabinete. Então você também pode ir ali, voltar para tua base, né? Eu acho o mapa do Last Day muito grande, tá? Tem várias outras coisas que eu também posso ensinar para vocês, que é como compra na machine, né? Então tem várias coisas aí que eu quero ver como
qual vai ser o feedback desse vídeo, beleza? E bom, eu espero ter ajudado vocês, e se vocês não viram os últimos vídeos de dicas, eu recomendo vocês dar uma olhada, tem uma playlist aqui no canal sobre as dicas do Last Day, tá? Então se você é novo e tá querendo descobrir um pouco mais ainda sobre o game, dá uma olhada lá que tem coisas bacanas, né? Como adicionar um amigo para poder jogar junto com você, como fazer base difícil de ser raidada. Então tem várias coisas que eu tô ensinando para vocês, beleza? Eu fiquei um pouquinho meio bugado nesse final, mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa deixa nos comentários que eu tento responder todo mundo, tá? Às vezes tem muito comentário, às vezes eu vejo comentário e falo, eu vou responder depois e acabo esquecendo, tá? Eu sou meio esquecido, mano, não liguem, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça do seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. Obrigado por tudo, é isso, é nóis, até a próxima, falou, fui!